Olá, queridos, graça e paz. Uma alegria estarmos aqui para louvar o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 109. Nós vamos ler juntos esse texto, 109, do 1 ao 15. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu queria convidar você a ter um momento de concentração junto com a sua família, um momento onde nós vamos louvar o nome do Senhor, nós vamos cantar da sua palavra, nós vamos ouvir a sua palavra, nós vamos orar a sua palavra, e que o Espírito Santo ministre nos nossos corações das Escrituras, que a gente seja transformado por ela, e que nesse tempo você consiga juntar com sua família para louvar o seu nome. O Salmo 109, versículo 1 diz assim: ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão de longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes, e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados, e não se apegue ao pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Amém. Queridos, esse texto forte que nós lemos nos faz lembrar de que o nosso Deus, ele é gracioso, ele é bondoso, mas ele também é um Deus santo. E nós devemos adorar o nosso Deus que é santo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque tu és santo. Tu és puro e não existe treva alguma sobre o Senhor, porque o Senhor é luz. Nós te louvamos na tua santidade, e nós só te louvamos por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez por nós. E nós te somos gratos por isso. Nós somos gratos por tantas bênçãos que o Senhor nos deu. E nós queremos louvar e cantar essas bênçãos hoje aqui. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos dize-as quantas são, recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Por fim, vamos dizer: seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Vamos dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, no Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha,
a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Agora, nesse momento, curva a sua cabeça. Vamos ter um momento de confessar os nossos pecados diante do Senhor, um momento de contrição do nosso coração. Vamos estar diante dele em oração agora. Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor nos deu a sua lei, que é boa, que nos guia segundo a tua vontade. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz, Senhor, para os nossos caminhos. Senhor, mas existe uma luta constante e diária, Pai, que nós temos. Nós confessamos, Pai, que temos negligenciado da responsabilidade de educar os nossos filhos na lei do Senhor. O mundo, a carne e o diabo, Pai, são constantemente, eles estão nos apontando para os ídolos do nosso coração, do sucesso, do poder, acima de todas as coisas. Existe uma constante competição, Pai, que estamos vivendo. E muitas vezes nós olhamos, Pai, para o sucesso profissional dos nossos filhos mais do que até os valores eternos da tua palavra e do Evangelho. Nos perdoa, Pai, por tão grande negligência. Nós queremos que os nossos filhos, Pai, sejam às vezes excelentes profissionais, com estabilidade financeira, mas a gente esquece que nossa esperança não deve ser apenas nessa vida. Que o Evangelho e a tua vontade é o que vai durar a eternidade. E precisamos, Pai, ensinar isso aos nossos filhos. Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos bons pastores em nossas casas. Que a tua palavra seja o vocabulário em nossos lares. Que em todo tempo, Pai, nós possamos ensinar e pregar a tua palavra dentro das nossas casas. Que a tua palavra, Senhor, seja doce aos ouvidos dos nossos filhos. Que teu Santo Espírito venha ministrar no coração dos nossos filhos, ao cantarmos, ao pregarmos e orarmos a tua palavra em nossos lares. Nos ajuda, Senhor, pois temos tantas distrações. Senhor, muda o nosso coração, para que o Senhor seja o primeiro sempre. E nós sabemos, Pai, que nós não conseguimos sozinhos. Nós dependemos do Senhor e nós precisamos da tua ajuda. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos ensina a viver uma vida plena em ti. Não como tolos, correndo atrás do vento, para acumular bens, talvez até pagar escola cara para os nossos filhos, ter carros ou objetos de valores. Não. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que em ti nós não precisamos de mais nada. Nós dizemos como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, porque nós temos aquele que nos fortalece. Nos ajuda, Senhor, a valorizarmos o que mais importa em nossas casas, que é o teu nome, sendo exaltado e adorado todos os dias em nossas famílias. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que oramos e somos gratos, na certeza de que o Senhor nos ouve. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. Como vocês percebem, nós estamos de mudança, num cenário diferente. E nós pedimos que os irmãos permaneçam em oração para que tudo dê certo ao final de tudo isso que nós estamos fazendo. Que possam orar, ofertar com alegria, assim Deus será glorificado e nós
poderemos migrar para outra localidade em breve. Agora vejamos um vídeo da nossa diaconia, que juntamente com os homens da igreja iniciou o processo de mudança para o outro local. Vejamos esse vídeo. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui na última etapa da nossa mudança do mobiliário da igreja, juntamente com toda a equipe da diaconia. E nós aproveitamos hoje para trazer todos os equipamentos, mobiliário dos departamentos infantil, da cozinha, do templo, do departamento de missões e dos demais departamentos da igreja. E pedimos a todos que continuem em oração, participando, se envolvendo com a igreja, se envolvendo com a causa do Evangelho. E pedimos que todos também estejam na expectativa em oração para que a gente possa estar reunidos aqui no templo o quanto antes. Queridos irmãos, façamos a oração pastoral nesse instante. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, pela tua fidelidade, porque o Senhor é um Deus fiel, justo, que cuida de nós. O Senhor protege o seu povo. É como vemos na tua palavra, Senhor, no livro dos Provérbios, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. As palavras de Jesus também nos ensinam: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nele nós temos um Pai zeloso, que cuida de nós, que nos pastoreia o coração. Senhor, nós te louvamos também com tantos agradecimentos a fazer ao Senhor. Primeiramente, ó Pai, pelo casamento dos nossos irmãos João Vitor e Kélita, lá em Joinville, onde alguns dos nossos irmãos se encontram. Também te louvamos pelo aniversário da Vila da Graça, a igreja parceira da nossa durante tanto tempo. Te rogamos, ó Deus, que abençoe-os. Conceda, ó Deus, para aquele povo a tua graça, a fim de que eles desfrutem, ó Deus, do teu amor, da tua fidelidade também. Te louvamos pelos anos da sua existência e pelo evangelho que tem sido proclamado em todos os encontros que eles têm, Pai. Também te louvamos, Senhor, pelo nascimento de Benício, filho dos nossos irmãos Ricardo e Juliana. Te agradecemos por isso, te aproveitamos para orar, Senhor, por todos os bebês da nossa comunidade. Que o Senhor os abençoe com graça, a fim de que eles cresçam, ó Deus, sempre tendo em mente o Senhor, desde já como seu Salvador. Ó Pai, neste dia especial também temos petições a fazer a Ti. Nós te pedimos pelo reverendo Aguinaldo, por Geisa, filha do reverendo Juarez, que estão internados por Covid. Ó Pai, que o Senhor estenda a sua misericórdia aos seus filhos. Comunique, Senhor, cura por meio dos médicos, dos tratamentos. E conceda, ó Deus, a eles um tratamento que possa funcionar, a fim de que eles tenham alta, de acordo com a vontade do nosso Senhor. Ó Pai, nós também te pedimos por Guto, nosso irmão que congregou conosco durante tanto tempo. Teu servo realizou, ó Deus, uma cirurgia há pouco e está em processo de recuperação. Esteja com ele também, ó Pai, para que ele possa estar reabilitado e ficar bem novamente. Também te pedimos, ó Pai, pelo nosso irmão Cláudio Rocha, que perdeu seu cunhado recentemente. Que o Senhor o console, ó Pai, com teu amor, com teu Santo Espírito, sabendo, ó Pai, que a vida que nós temos aqui é passageira e o Senhor cuida de cada um dos seus filhos. Faz isso, ó Pai, nós confiamos em Ti, por isso te louvamos e te pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, passemos agora à oferta e aos dízimos que nós daremos ao Senhor. Peço que nesse instante você acompanhe as informações na nossa tela, para que você possa fazer as transferências para as nossas contas, de acordo com tudo que você poderá ver. Faça isso com alegria, com generosidade, tendo um compromisso com o Senhor, sabendo que também este é um momento de adoração a Ele.
nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse cansar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Infelizmente ainda não estamos juntos presencialmente, mas hoje nós daremos início a uma nova série de mensagens. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 78, para que leiamos os versos 5 e 6. Olhando para trás, eu tenho uma sensação de que a geração dos meus pais parecia ter as famílias mais envolvidas umas com as outras. Eu lembro que eles sempre estavam nas casas uns dos outros. Lembro também que eles, vez por outra, faziam parte daqueles famosos eventos chamados Encontro de Casais. Ao mesmo tempo, eu não acho que seria justo afirmar que os casais mais jovens não tenham interesse por família, pelos seus casamentos. Eu acho que, de fato, somos mais individualistas. Parecemos um pouco mais isolados uns dos outros. Mas nós continuamos recorrendo a ferramentas para aprender sobre o assunto.
podem ser os livros, os vídeos dos pastores X ou Y, ou mesmo eventos. Os encontros de casais mudaram para cursilhos, conferências, por exemplo. Todos nós, em alguma medida, temos alguma noção de que Deus nos chamou na família para uma tarefa importante e de que isso é uma missão. A questão é que, ao mesmo tempo, nós parecemos perdidos diante de tanta informação. Pensando nisso, todos os anos nossa igreja tem se esforçado para dedicar ao menos um mês nos nossos domingos para estudar sobre o assunto. Hoje nós iniciamos a série que intitulamos de Pastores da Família. Hoje, especificamente, abordaremos a necessidade de preparar pastores da família. Isso tudo com o objetivo de fornecer ferramentas e equipar os irmãos para esta tarefa. A fim de fundamentar esse tema, eu gostaria de ler os versos 5 e 6 do Salmo 78. O salmista diz o seguinte: Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel a lei, e ordenou os nossos antepassados que as ensinassem aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós queremos te pedir o teu auxílio nesse momento. Me ajuda, Senhor, a ser claro nesse momento, a me fazer entendido aos nossos irmãos. Aplica a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Nos transforma e nos ajuda nessa missão de pastorear nossas casas. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um salmo que aponta o povo de Deus para um exemplo negativo. Asaf não o escreveu apenas com o objetivo de recapitular ou relembrar alguns acontecimentos. Na verdade, Deus está fazendo aqui, por meio da poesia do salmista, uma advertência. Deus está dizendo aqui, em outras palavras, tenham cuidado para não caírem no mesmo erro de seus antepassados. Guardem a lei de Deus, ensinem ela aos seus filhos, para que as futuras gerações permaneçam firmes no Senhor. Ainda que nós saibamos que Deus ele pode fazer muito por meio da sua palavra, em uma série como esta, ainda assim nós temos convicção de que isso pode ser uma ajuda pontual para os irmãos. O pastoreio ele não depende apenas de pregações, não depende apenas de pastores e presbíteros. Se for assim, meus irmãos, casais em crise continuarão recorrendo aos gabinetes em busca de um reavivamento em seus casamentos. Em alguns casos, até descrentes, desviados, vão recorrer a pastores com o objetivo de um renovo espiritual em seus casamentos. Mas a pergunta que faço é: será que nós precisamos de fato de um avivamento? Olhando para os reformadores, por exemplo, ao se depararem com os desvios da Igreja Romana, eles não sugeriram que precisavam apenas desse renovo. Na verdade, eles estavam preocupados em retornar ou se voltarem para as Escrituras. Me parece que é o que precisamos em nossas famílias. Precisamos nos voltar para a palavra do Senhor e nela descobrir o que Deus espera de nós. Isso me leva a dizer, meus irmãos, nós precisamos de reforma antes de um avivamento. Ao nos voltarmos para as Escrituras, o que é que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o que elas dizem sobre o papel da família no discipulado. Aqui nós continuaremos ainda no Salmo 78. O verso 1 do Salmo diz o seguinte: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para ouvir o que tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais contaram.
A primeira observação que eu faço aqui é que o próprio Deus está falando por meio da sua palavra. E a forma correta como devemos responder é obediência, reverência. Nós precisamos nos dobrar diante de Deus, inclinar os nossos ouvidos para ouvir o que Ele tem a nos dizer. O segundo destaque que eu faço é: aquele que escreve é testemunha do pastoreio na família. Ele aqui transborda do que ouviu dos seus pais, transborda do que aprendeu. O que ele fará com o que sabe, meus irmãos? O verso 4 nos diz: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele sabe, meus irmãos, que tem uma missão. E ele sabe que começa essa missão em não esconder o que aprendeu. Interessante, não é? Ele é testemunha dos feitos do Senhor. E ele pode começar com o que sabe. Os versos 5 e 6 apontam para o doador da missão. Eles dizem: ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Aqui nós temos a transmissão de conhecimento acerca de Deus. E temos aqui também uma ordenança, é Deus quem ordena que isso seja feito. Isso com o objetivo de que as futuras gerações conheçam a Deus, sua grandeza, os seus feitos, poder e santidade. Trata-se aqui da preservação da lei no meio do povo de Deus. Agora, nós veremos qual é o padrão de Deus quando esta missão é cumprida. Versos 7 e 8. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Este é o resultado padrão, meus irmãos, da obediência às bênçãos pactuais do Senhor para a obediência do seu povo. Ele quer que nós andemos de acordo com a sua palavra. E ele nos promete bênçãos para isso. Mas observe também que aqui existem algumas maldições pelo não cumprimento. E aqui está a grande advertência desse texto. É como se ele estivesse dizendo: se vocês falharem, o mais provável é que, pelo padrão de Deus, vocês se tornem como seus antepassados, obstinados, rebeldes, desleais e infiéis. Temos aqui uma série de palavras que significam praticamente a mesma coisa e que não gostaríamos que fossem aplicadas a nós ou aos nossos filhos. Mas a questão é: o quanto estamos envolvidos nesta missão? Será que temos levado isso a sério? Nós acabamos de ver que não há algo passivo aqui. Deus nos deu uma responsabilidade. E há aqui bênçãos e maldições envolvidas no processo. Como maridos, nós queremos ver nossas esposas e filhos crescendo. Lutamos para que o desempenho acadêmico dos nossos filhos seja bom, para que eles entrem em uma boa faculdade, para que se tornem bons profissionais. Mas será que temos nos envolvido com um pastoreio, discipulado em nossas famílias? Será que temos nos preocupado de forma devida em que eles se tornem discípulos de Cristo? Talvez você não saiba nem por onde começar. A sugestão que eu faço aqui é: faça como o salmista. Ele está começando pelo que conhece. Ele ouviu dos seus pais, agora ele reproduz para que as próximas gerações também conheçam a Deus. Talvez você não tenha nascido numa família cristã,
Mas ainda assim, se você é um salvo em Cristo, você já testemunhou do poder do Salvador. Você já consegue entender o que é o Evangelho minimamente, que é uma boa notícia de que estávamos mortos, rumando para o inferno, mas de que agora temos salvação em Cristo. Hoje você tem paz com Deus. Comece a contar sobre a salvação, sobre o que é o Evangelho, do que é a graça de Deus. Não espere fazer um curso de teologia. Não espere ler 30 livros para poder começar. Comece agora, porque Deus pode fazer muito no pouco que nós ensinamos aos nossos filhos. Por outro lado, meu irmão, minha irmã, siga crescendo, não estacione. Continue aprendendo sobre Deus para ensinar aos seus próprios filhos. Se você pode e tem filhos pequenos, não espere para começar quando você tiver a impressão de que eles já começam a entender um pouco melhor. Comece já. É muito provável que os nossos filhos não entendam muita coisa por muito tempo. Mas eles os imitarão. Eles acumularão conhecimento de Deus. Não demore para trazê-los à igreja do Senhor. Hoje eu sei, meus irmãos, o quanto é difícil estar com uma criança no culto. Eu, a propósito, desde que minha filha nasceu, não consigo cultuar como antes. As pregações são sempre mais complicadas de entender. Minha esposa tem muitas distrações. Sara não entende quase nada e quase não para quieta. Mas ela já sabe, depois de 1 ano, que nós cantamos ao Senhor. Ela já entende que nós oramos e que passamos um longo tempo ouvindo alguém falar. O que eu espero é que, com o tempo, à medida que ela cresce, que ela vá ficando mais habituada a esse lugar, que se torne mais reverente. E a tendência também, meus irmãos, é que em contato com a palavra de Deus e com os crentes, o Senhor opere um milagre em seu coração e a salve. Se ela não estiver aqui, se os nossos filhos não estiverem aqui, eles vão aprender a fazer outras coisas no domingo. Terão outras atividades, programas. Eles não terão amigos na igreja. E com o tempo, seus amigos serão os amigos do colégio. Serão mais influenciados pelas ideologias dos seus amigos da faculdade. E correrão o sério risco de se tornarem rebeldes em relação ao Senhor. Seu filho, meu irmão, minha irmã, não tem condições de escolher o melhor para as suas próprias vidas. Não é porque você teve uma criação rígida, um pouco mais fechada, que você deve dar tanta liberdade aos seus filhos. Se você não tomar boas decisões hoje por eles, no futuro será muito mais difícil influenciá-los no caminho do Senhor. Como diz um teólogo chamado Charles Hodge, se o lar não for um lugar de adoração, certamente ele será um lugar de habitação de espíritos malignos. Não é o que queremos para as nossas famílias. Você pode não ter nascido numa família cristã, mas seus filhos podem ter esse privilégio. Conhecer os feitos do Senhor, sua grandeza e viver em obediência aos seus mandamentos desde cedo. É uma coisa que o mundo não consegue entender. Mas eis o que nós desejamos para os nossos filhos. Que eles não se apartem para longe do Senhor. Para isso nós precisamos de uma reforma antes de um avivamento. Precisamos nos voltar para as Escrituras. Depois de observarmos o que elas dizem sobre o papel da família no discipulado, vejamos a partir delas 3 abordagens do discipulado. Agora nós vamos para o texto de Tito. Pule para o Novo Testamento e nós iremos ao livro de Tito.
Quais são, meus irmãos, essas abordagens? A partir de Tito, nós vamos poder perceber aqui 3, ou pelo menos eu gostaria de destacar 3 nesse momento. Teremos presbíteros piedosos, lares bíblicos e homens e mulheres piedosos. Aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. Nenhuma dessas abordagens funciona de forma isolada. Todas elas coexistem, funcionam ao mesmo tempo. Mas eu acredito que esta primeira abordagem influencia todas as outras. Qual é ela? Presbíteros piedosos. Nós poderemos observar aqui no capítulo 1 de Tito que ele é instruído por Paulo a constituir presbíteros. Temos isso no verso 5. Os versos seguintes, de 6 a 9, apontam para uma lista detalhada de características que estes devem possuir. Essa lista pode ser dividida em 3 partes: o presbítero e a família, o presbítero e o caráter pessoal, e o presbítero e o ensino. Dessa lista, eu gostaria que você observasse a palavra que para mim é a mais importante, é irrepreensível. Ela vai aparecer aqui 2 vezes, antes dos atributos do presbítero, que o presbítero deve ter em relação com a sua família, e antes dos atributos que ele deve ter para o seu caráter pessoal. Em resumo aqui, não deve haver motivo para pôr em xeque a índole deste homem. Quer em sua vida pessoal, quer em sua vida familiar, o pastor precisa ser modelo dos fiéis. Como diz o verso 9 do capítulo 1 de Tito, para que ele, o presbítero, seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Tudo aqui, meus irmãos, é uma questão de defender e encorajar uns aos outros no Evangelho. É o presbítero quem dá esse primeiro passo para influenciar os crentes a edificarem uns aos outros. Veja, por exemplo, essa relação com a segunda abordagem, lares bíblicos. Nós devemos ter casas prontas para defender o Evangelho. Pois, como diz Paulo no verso 19, há muitos enganadores. E no verso 11, é necessário que sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. Se os presbíteros não servirem de modelo na conduta e no ensino, se eles não prepararem pastores da família, o mais provável é que muitos lares irão sucumbir diante dos falsos evangelhos. Por fim, nós temos a terceira abordagem, e mais uma vez os presbíteros fazem parte dela. Eu gostaria de destacar aqui que nós devemos ter homens e mulheres piedosas. Leamos o verso 2 do capítulo 2. Tito, pastor da igreja, presbítero, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito e sadios na fé, no amor e na perseverança. A razão dessa lista ser curta é porque ela provavelmente é um resumo da lista dada aos presbíteros no primeiro capítulo. Lembre-se, são os presbíteros quem devem ditar o modelo da igreja, quer para homens, quer para mulheres. Nesse caso aqui, ele está falando para os homens mais maduros. Agora chegou também a vez das mulheres, para vocês que achariam que iam escapar. Temos aqui versos 3 a 5. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Com qual objetivo? Assim, poderão orientar mulheres mais jovens a amarem seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Em tempos de feminismo em moda, como os nossos dias, essa lista parece ser bem antiquada, talvez machista, mas ela é clara. Este é o padrão de Deus para as nossas famílias.
Embora também possamos ver nas Escrituras homens e mulheres unidos no discipulado, me parece que aqui nós temos um padrão. Homens mais maduros ensinando aos mais jovens e mulheres mais maduras ensinando às mais novas. Será que é assim que nós tentamos viver? Será que temos nos esforçado para discipular uns aos outros? É claro que essa lista ela parece um pouco assustadora, irmãos. Parece que muitos de nós não chegamos lá. Não temos tudo plenamente desenvolvido. E talvez por isso nós nos acanhemos na missão de discipular. Mas isso não é uma desculpa para que tratemos a igreja como uma prestadora de serviços. Como se apenas o pastor fosse o profissional responsável por discipular. Eu me lembro que, certa vez, uma mãe me procurou para que eu desse aula de música ao seu filho. E, após dizer que queria que eu desse aula, ela deixou claro que, na verdade, o que ela queria mesmo era que eu discipulasse o seu filho. E aquilo, claro, me soou estranho. A conclusão que cheguei é que, para ela, profissionais da igreja são responsáveis por discipular. E é claro que eu me esforcei, eu sabia que aquilo era uma missão que Deus tinha me dado. Eu sou um crente e preciso reproduzir a palavra, pregá-la para outras pessoas. Mas preste bem atenção, eu passava 1 hora com essa criança. Ela me ouvia muito pouco. E o mais provável é que ela reproduzisse o que os seus pais faziam. Ela precisava, aquela criança, de pastores em suas casas, que tivessem uma conduta aprovada diante do Senhor. Jovens, quais exemplos vocês têm buscado para as suas vidas? Em quem vocês se espelham? O mais natural é que, nos nossos dias, buscamos seguir pessoas que se assemelham a nós, que têm os mesmos gostos. Nós somos jovens, por exemplo, que seguimos a outros jovens. Seguimos profissionais das nossas áreas, a fim de ter um espelho. Mas me parece que, nesse caso, o padrão que as Escrituras nos dá é um pouco que antinatural. Os mais jovens aqui devem procurar os mais velhos, os mais maduros na fé. E aqui uma observação oportuna é que não necessariamente apenas os mais velhos. É possível que tenhamos idosos que são imaturos no Evangelho. Ao mesmo tempo, procurem jovens, homens mais maduros, experientes na fé. Sejam proativos, não apenas esperem. Vão atrás daqueles que são mais maduros, se aproximem. Já se você é um crente maduro em nossa igreja, também seja proativo. Observe os mais jovens, quem sabe casais, pessoas que estão para casar, ou casais recém-casados. Se aproximem de forma intencional, usem da hospitalidade e cultivem tempo uns com os outros. Não só tenham momentos de comunhão. Aproveite para abordar temas de forma proposital e não apenas ocasional. E, meus irmãos, contemos sempre com a palavra, não apenas com a experiência. A experiência é muito importante, mas sem a palavra será ineficiente. Lembremos também que não se trata apenas do que se pode aprender com as palavras. Embora não devamos contar apenas com a experiência, ela também é importante. Devemos contar com a forma como os irmãos vivem. Devemos nos espelhar em como criam seus filhos, como tratam suas esposas. Para que isso seja efetivo,
para que, de fato, edifiquemos uns aos outros e defendamos o verdadeiro evangelho, é necessário que nós nos afastemos do individualismo, abramos as nossas agendas e casas para receber outras pessoas, estejamos, pastores, atentos e vigilantes para defender o evangelho, para combater as mentiras de Satanás em nossos lares. Somente dessa forma, a igreja estará pronta para rejeitar as heresias, conhecendo o verdadeiro evangelho. Nós vimos, em primeiro lugar, sobre o papel da família no discipulado. Vimos agora 3 abordagens de discipulado que podemos tirar das Escrituras. E agora, em terceiro lugar e último lugar, nós veremos sobre a jornada de um pastor. Agora nós vamos para o Antigo Testamento. Voltaremos para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 4 a 9. Temos aqui, neste livro, o povo de Deus prestes a entrar na terra prometida. Eles recebem diversas instruções, recebem a lei de Deus, e ela foi dada para que fosse respondida com obediência. Em outras palavras, amar a Deus é adorá-lo em todas as áreas de sua vida. Para começar, essa jornada começa com adoração. Verso 4 diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O pastor da família deve adorar ao Deus de Israel, o único Senhor. Ele deve governar as nossas vidas. A ideia que temos aqui é um soberano que tem domínio sobre nós. Quais são as áreas que Deus deve dominar? O verso 5 diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Nossa mente, nossas emoções e nossas atitudes devem estar cativas ao nosso Deus. Ele não é apenas o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por causa de Cristo, Ele é o nosso Deus. Ele fez um pacto, uma aliança conosco. O texto continua dizendo no verso 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O que ele está dizendo é: se esforce para aprender, decorar estes mandamentos, guarde-os em seu coração para não pecar contra o Senhor. O primeiro passo da jornada do pastor é aprender. O segundo é ensinar. Observe os versos que seguem. Verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Temos aqui de forma explícita a descrição de um trabalho árduo. Devemos ser persistentes, não podemos desistir facilmente. E a expressão que eu aprendi na versão Almeida atualizada traz no lugar de persistência, tu as inculcarás. A ideia é que você deve deixar a cabeça dos seus filhos impregnada da lei de Deus. Você deve empurrar para a cabeça deles. Como nós podemos fazer isso? Ensinando os nossos filhos em todos os momentos e oportunidades do dia, quer em casa ou no caminho, quer eles estejam para dormir ou acordando. A ideia aqui é de totalidade. Quais são as estratégias que nós devemos usar para fazer isso? Versos 8 e 9. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da sua casa e em seus portões. O Senhor sabe que nos afazeres do dia, nós fatalmente nos esqueceremos
da nossa missão de ensinar a lei de Deus, a palavra para os nossos filhos. Por isso a sugestão é: seja didático. Cerque-se de lembretes para que você possa fazer isso, para que você possa criar pontes. Talvez você não saiba nem por onde começar a fazer. Você não saiba como começar a conversar com os seus filhos. Mas o que eu posso dizer é: não subestimemos eles. Eles podem não estar entendendo tudo, mas eles são curiosos. Se você estiver cercado da palavra de Deus, certamente eles farão perguntas. Oportunidades surgirão para você dizer, como este texto vai nos dizer: vocês estavam, ou nós estávamos no Egito. Nós éramos escravizados, mas Deus nos libertou. Ele realizou feitos maravilhosos e nos deu uma terra por herança. Lembre-se, aqui nós temos em Deuteronômio sombras de uma realidade espiritual. No fim das contas, o que nós precisamos fazer é contar aos nossos filhos a história da redenção. Mais uma vez, nós precisamos falar o Evangelho. Nós estávamos presos ao pecado, vivíamos longe e em inimizade com Deus. Mas Ele enviou o seu Filho, o próprio Deus, para morrer no nosso lugar. Nós tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Ele morreu na cruz do Calvário, nos substituindo. Cumpriu todos os mandamentos de Deus. Nos salvou. Em Cristo nos tornou filhos. Agora nós somos amigos de Deus e temos vida eterna. Não apenas espere por oportunidades, aproveite-as, mas não pare por aí. Na educação cristã há muito esforço envolvido. Nós precisamos criar estratégias para falar a palavra de Deus aos nossos filhos. E o que eu posso dizer é: não planeje grandes eventos que você não tenha condição de realizar com consistência. Comece por coisas simples, cotidianas. Aproveite para cantar músicas cristãs quando for colocar o seu filho para dormir. Ore com ele. Ao início do dia, agradeça ao Senhor pela noite que teve. Peça sabedoria para o restante do dia. Ore antes das refeições. Aproveite para falar a palavra do Senhor em alguns momentos do dia. Converse com ele, faça pontes. Antes dele ir para o colégio, quando volta, aproveite os momentos em que ele estiver triste, pregue a palavra do Senhor. Decore versículos bíblicos, guarde-os em seu coração e recite-os para os seus filhos. Eu sempre digo, quando tenho a oportunidade, que o meu pai costumava recitar versos bíblicos todos os dias em momentos iguais. Eu sei que parece talvez um ritual, pode ser que pareça despretensioso, mas eu sou testemunha e eu posso dizer que alguns versículos que ele recitou durante a minha infância me são úteis até hoje. Deus é poderoso, meu irmão, minha irmã, para fazer a sua palavra florescer em nossos corações. Mas nós precisamos estar mais preparados, não é verdade? Se você não tiver contato nenhum com a palavra, o mais provável é que você fale durante o dia sobre futebol, sobre roupa, sobre os assuntos da televisão, os assuntos da internet. E, meus irmãos, eu preciso dizer, talvez a palavra do Senhor faça falta. Muito cuidado, meus irmãos, com o padrão de vida que nós escolhemos ter. Eu sei que nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Queremos dar a eles o que não tivemos a oportunidade de ter. Mas será que é disso que eles precisam? Talvez o padrão de vida que você tenha escolhido para a sua família esteja custando o tempo que você poderia ter com os seus filhos. Talvez eles não precisam dos melhores brinquedos, das melhores escolas. Talvez o que eles precisem durante a sua vida é de tempo com seus pais,
de exemplo para reproduzir, ouvir a palavra do Senhor por meio da sua família. Ainda assim, se você fizer tudo isso, se você ensinar aos seus filhos, se esforçar, eu sei que é uma tarefa dura, mas eu preciso dizer, ela não está completa. Se você fizer todas essas coisas, mas se suas atitudes não estiverem em harmonia com aquilo que você prega, é muito provável que a aprendizagem não alcançará o seu nível máximo. Nossos filhos, eles são mestres em perceber as inconsistências de nossas vidas. Eles percebem rapidamente quando pedimos para eles fazerem algo que nós não fazemos. E aí eles vão perceber, meus irmãos, que Deus não governa inteiramente as nossas vidas. Nós precisamos demonstrar para os nossos filhos que Deus, ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Para isso nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Ensinemos aos nossos filhos o caminho e no caminho em que devem andar. Porque, como diz Provérbios, para que na velhice eles não se afastem, não se desviem dele. Concluindo, eu sei que há muito a fazer, mas pastores da família são extremamente necessários para a missão. Nosso primeiro campo missionário, se você é pai e mãe, está nas nossas casas. Deus nos fez coparticipantes nessa missão. Quem salva é Ele, de fato, mas Ele o faz por meio da pregação da palavra. Ao mesmo tempo, nossa confiança não deve estar no que podemos fazer. Se for assim, nós vamos cansar e muito provavelmente desistir no caminho. A verdade, meus irmãos, é que nós somos pais fracos, mas Deus é um pai mas Deus é forte. Ele é um pai amoroso. O Supremo Pastor está conosco na missão. O meu desejo é que o Senhor promova em nossos corações, em nossa família, crescimento na palavra. Talvez muitas estejam ansiosas por um avivamento em suas casas. Muitos devem estar cansados. Talvez tenham começado errado, estejam parando pelo caminho. Mas, meus irmãos, Deus é poderoso para promover reformas duradouras em nossos corações. Meu irmão, não desista da sua esposa. Deus é poderoso para nos salvar, para nos trazer de volta para o caminho. Esposa, não desista do seu marido. O Senhor é plenamente poderoso para promover salvação em nossos corações. Não desistamos, irmãos, dos nossos filhos. Eles precisam da palavra. Eles precisam do Senhor. Siga pregando o Evangelho e ore para que Deus faça o que não podemos fazer. Vamos ter um momento de oração, pedir o auxílio do Senhor nesta missão. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda,
Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse cansar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Queridos irmãos, oremos mais uma vez agora, encerrando o nosso culto. Nos coloquemos diante de Deus em oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo o que o Senhor permitiu que fizéssemos aqui hoje. Te louvamos pelos cânticos entoados. Também te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas que foram dadas. Te agradecemos por tua palavra pregada, aplicada ao nosso coração. Sabemos que tudo isso, ó Pai, é riqueza do alto que nos é comunicada por tua graça. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus agora, que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso que nós ouvimos em prática. Nos dê vigor espiritual, Pai, a fim de que nós te honremos em nossos lares, que sejamos pastores da família, dentro daquilo que o Senhor nos permite fazer. Agora, Pai, te pedimos que o Senhor nos abençoe durante toda essa semana que se inicia. Nos dê, Senhor, condições de realizar todas as coisas para a tua glória. Que possamos ser servos bons, obedientes, que te honram com os nossos afazeres. Te pedimos, ó Pai, por todos os nossos irmãos que estão doentes, que o Senhor cuide de cada um deles. E, ó Pai, que possamos estar presentes na vida uns dos outros durante essa semana através do discipulado cristão. Te pedimos todas essas coisas e te agradecemos por elas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.
Até a próxima semana.